Olá, meus jovens queridos, tudo bem? Essa semana não teremos cultura geral, tendo em vista aí a reunião de pais, e nós teremos então a continuidade das nossas atividades através desse vídeo, tá bom? E essa semana eu quero chamar você a fazer uma reflexão sobre um texto da Bíblia, que eu vou começar lendo aqui para vocês. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, os outros evangelhos, além de Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27, trazem mais acréscimos, mais comentários dessa fala de Jesus. Mas eu quero me ater somente a isso. Vivemos num mundo que está um caos. Você sabe disso e eu sei também. Esses dias aqui na Avenida Portugal, que é perto da minha casa, eu fiquei pasmo ao ver aqui a galera sem máscara, bebendo, né, bebida do copo do outro, se abraçando e etc. Ninguém está nem mais preocupado. Um mundo no caos que vivemos e as pessoas preocupadas com algumas coisas que talvez não deveriam estar. Também não estou criticando e dizendo que elas estão erradas, cada um entende a vida conforme acha que é melhor. Por isso o texto de hoje. O texto de hoje traz a edificação de uma casa. Você já construiu uma casa? Você já ajudou a construir uma casa? Nós como igreja aqui, o pessoal da Igreja Adventista, está ajudando a construir e reformar duas casas de duas pessoas da igreja aqui em Mauá. E como começa uma casa? Você faz ideia? Deixa eu te explicar. Uma casa, ela começa pelo fundamento. Você faz colunas para debaixo da terra, porque essa coluna que vai subir até a altura que for determinada pelo pedreiro, pelo construtor, essas colunas são as que ficam normalmente nos cantos e entre as paredes da casa, junto com a sapata, junto com o concreto que vai ali, com ferros, etc., para poder segurar a casa. Uma casa feita com concreto, com bom concreto, dificilmente ela será destruída, dificilmente ela racha, sendo feita da maneira correta. Depois você cresce os muros, depois o telhado, depois o reboco, e depois o contrapiso, depois o piso e assim por diante, depois o que se chamam de arremates, que são as coisas finais. Uma casa não se começa pelo telhado e nem pelo teto. Uma casa não se começa sequer pelas paredes. Uma casa, para ser casa, tem que começar pelos fundamentos. Nessa parábola, Jesus conta de duas pessoas, um homem prudente e um insensato, ou um sensato e outro insensato. O primeiro edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, ele edificou a sua casa sobre o material adequado. Bateram ventos, tempestade, mar, rios, tudo o que a natureza poderia mandar para combater com aquela casa, a natureza teria mandado, mas a casa ficou intacta, em pé. Pode ter sofrido algumas avarias, mas lá estava. Por outro lado, outro homem insensato, ele construiu essa casa sobre areia. E até você e eu pensamos, mas construir a casa sobre areia? Ninguém faz isso, pior que tem pessoas que fazem. A questão toda aqui não é a casa onde ela foi construída, mas a sua vida e a minha. Por isso que o Colégio Adventista tem uma preocupação muito grande de onde você constrói sua casa. Por isso que nós temos um pastor e a palavra de Deus para ser um embasamento, para ser a rocha da sua vida. Jovens queridos, há pessoas que pela pandemia têm culpado Deus por tudo que está acontecendo, porque as suas casas não foram edificadas sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Muitos escritores sobre Jesus, como C.S. Lewis, por exemplo, ele dizia que é impossível alguém ter inventado uma mente como Jesus ou um personagem como Jesus. Ele não pode ter sido inventado por uma mente humana. John Ortberg diz assim, deu um branco aqui na frase, mas eu já vou lembrar. Quero conhecer todas as profundezas de Deus e todo o resto é mero detalhe. Quando eu falo para vocês do meu amor à Bíblia, da minha paixão a essa palavra,
Eu estou aqui até lembrando de uma reflexão que o pastor Virgílio fez para nós, os professores, os funcionários do colégio, na segunda-feira, falando sobre esse texto. Eu pensei nesse texto, falei, puxa vida, esse texto dá uma baita reflexão para os meus alunos. E eu falei, eu vou fazer uma reflexão breve sobre esse texto para eles. Quando você crescer, você vai ter que ter a sua casa. Talvez você tenha uma casa monstra, gigante, enorme. Talvez você tenha uma casa pequena. Talvez você tenha uma casa com belos quartos, com uma boa estrutura de imóveis. Talvez você tenha uma casa simples. Não importa. Mas a Bíblia não está falando de bens materiais. Jesus está falando de onde você constrói a sua casa espiritual. É na palavra de Deus? É em Deus? Porque nem pandemia, nem tempestade, nem chuva, nem tristezas, nem perda de emprego, caso você esteja construindo a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, você vai perder a vida eterna, você vai se perder ou você vai desanimar diante dos problemas da vida. Mas quando você constrói a sua casa, quando você constrói a sua vida em você mesmo, ou em pessoas que você não deveria confiar, ao invés de confiar na sua família e em Deus, que são seus melhores amigos, então você realmente está diante de um problema, porque onde você está colocando o seu coração? Onde você vai colocar o seu coração? Onde você está construindo a sua casa? Em cima da rocha ou em cima da areia? Você sabe que em cima da areia não seria possível. A casa cairia com um vendaval bem simples. Mas quando eu construo a minha casa, quando eu tenho Deus no meu coração, quando eu busco Jesus, então aí sim, eu entendi o que é mais importante. Que hoje você e eu possamos entender o que é mais importante, porque daqui até o fim do ano eu quero falar muito sobre Jesus para vocês. Quero falar muito sobre os milagres de Jesus, eu quero falar muito sobre seus discursos, quero falar muito desse homem maravilhoso, filho de Deus e Deus, que viveu nesse mundo e que deu lições importantíssimas para nós. Eu quero que você construa sua casa na palavra de Deus. Esse é um desafio para você. Aprender a amar a Bíblia e que você possa, até o final do ano, quem sabe eu consiga ajudar pelo menos um ou dois a aprender a amar esse livro como eu tanto amo. Deus te abençoe. Quero orar por você. Senhor, talvez eu esteja orando para um dos meus jovens ou das minhas jovens que estão passando por alguns problemas. O Senhor conhece as lutas do coraçãozinho deles e delas. Alguns estão construindo a sua casa, a sua vida espiritual, emocional, social, confiando apenas em amigos e pessoas que não podem dar esse calor, essa coisa que preenche os vazios do coração. Eu espero que o Senhor venha hoje mostrar para eles que eles podem construir e preencher esse vazio através da sua palavra, através do Senhor Deus Pai, através de Jesus Cristo. Que eles entendam, quando eles crescerem, que para termos uma vida sólida, precisamos amar a Cristo Jesus e a sua palavra. Ajude os nossos queridos alunos a entenderem isso. Que a palavra de Deus seja a inspiração, seja o modelo, porque se eles amarem a palavra de Deus, independente da religião, eles compreenderam tudo que nós falamos na nossa escola e eles serão pessoas de bem, de caráter, pessoas que vão mudar o mundo, transformar a sociedade, ajudar suas famílias e serem abençoados por onde quer que eles andarem. Cuida deles. Abençoe-os nessa pandemia, principalmente da saúde emocional, da saúde mental. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Beijão no coração. Até semana que vem.